E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Seleção Sport TV, analisando a grande vitória do Verdão sobre o Vasco, galera. Placar de 3-0. Verdão com essa vitória chega a 52 pontos e está na segunda colocação. E destaque aí para Vitor Roque e Flaco Lopes. Os dois aí que fizeram os 3 gols da vitória do nosso Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Vamos falar deste Palmeiras avassalador, porque assim, bastaram 20 minutos. O Palmeiras está se revelando um time que está liquidando jogos muito rápidos, assim, no primeiro tempo, né? Foi com o Inter, assim. Ele no primeiro tempo, nos jogos que ele ganha, ele já está abrindo uma vantagem muito rapidamente. E ontem, só vou rodar os gols para ilustrar isso, no primeiro momento. Antes de 6 minutos, o Flaco já abriu o placar. Palmeiras 1-0. Com 17, o argentino vai fazer mais um. 2-0. E com 23, o Vitor Roque liquidava a partida, porque assim, 3-0 com 23 minutos, acho que nem o vascaíno mais otimista, se é que ainda há vascaínos otimistas, imaginavam que o Vasco fosse buscar 3 gols, né? Porque você fica entre o vexame e o milagre, né? As duas coisas são difíceis de acontecer. E aí o Vasco se viu perdido nisso aí. O Vasco também tem uma sequência de gols tomados em início de partida, há uma sequência assustadora, assim, também. O time não entra concentrado, demora a entrar no ritmo do jogo. O Losetti que usou uma expressão curiosa ontem, né? Ele colocou o WhatsApp como paralelo e falou que o ritmo do Palmeiras é velocidade 2 e o Vasco está falando normal. E era mesmo, a sensação que a gente tinha era de que o Palmeiras estava num outro ritmo. Tem o piso, tem a adaptação àquilo tudo, jogadores jovens, explosão, característica, mas quando o Vasco tentou entrar no jogo, já era, cara. Agora, essa é uma característica que o Palmeiras não tinha, né? Essa fome, né? Assim, de liquidar jogos, de ir para frente. Eram jogos mais morosos, que se arrastavam um pouquinho, mais seguros. Palmeiras é uma outra equipe nesse Campeonato Brasileiro, a gente pode rodar os melhores momentos. Palmeiras está com uma fome assim que a gente não via há pouco tempo nesse time. Eu conversei com algumas pessoas ali no clube, depois da convocação do Flaco, né? Da volta dele, depois que ele passou lá pela seleção da Argentina. E elogiou muito o Scaloni, falou que o Scaloni tem um grupo na mão, que é um cara que cuida muito dos atletas. E perguntado sobre o Messi, né? Ele falou que assim, é bom perguntar o que ele não falou, que tudo de bom ele falou do Messi. Mas me chamou a atenção o primeiro gol. O primeiro gol, a gente não viu o Flaco Lopes em outros tempos virar o pé para finalizar como ele fez no primeiro gol. E você vê a importância de você estar junto com atletas históricos como é o Messi, né? Ele foi para lá, dele, ele foi para lá, ele viu com certeza o Messi finalizando e ele faz um gol que poucos estão acostumados a ver, de fato. Então, assim, o Palmeiras começou o jogo ajudado pelo Vasco, porque você vê os primeiros gols do Palmeiras, assim, erro do Vasco. O Vasco quer pressionar alto e acaba tomando uma bola longa. Tem uma bola do Everton que sai o gol, que o Everton joga a bola lá, sabe? Que a gente está acostumado a ver. Então, acho que tinha que ter um pouco mais de cautela do Vasco, sabe? De entender que a gente vai pegar o Palmeiras jogando dentro de casa, os caras 20, 30 minutos, 15, 20 minutos primeiros. Os caras saem como se fosse os últimos minutos da vida dos caras, pressão alta, cautela. Então, assim, problema zero de botar uma bola longa, brigar pela segunda bola, sabe? Tentar frear um pouco o ímpeto desses 15 minutos primeiros do Palmeiras, e não foi o que aconteceu. Por isso o Palmeiras acabou vencendo e matando o jogo já no início, sem dúvida. A gente tá vendo um gol que não valeu, mas não apaga o jeito como o Vitor Roque foi, cara, milimétrico. Eu acho isso uma crueldade da regra. Devia ser igual o goleiro no pênalti. Se o atacante está tocando a linha com o corpo dele, a linha central, ele devia ter condição de jogo, velho. Eu acho isso muito, muito injusto, assim, mas a regra diz, né? E aí eu queria te perguntar, por que você citou e deu esse peso todo ao Flaco e não colocou o Vitor Roque nessa conta, que ontem foi eleito o craque do mês de setembro aqui no Seleção? Não, eu botei o Vitor Roque na conta. Até falei, o futebol do Vitor Roque cresceu porque o Flaco cresceu, o sistema do Abel cresceu porque o Flaco cresceu, mas eu acho que o vetor de toda essa mudança do Palmeiras hoje é o Flaco. Olha, que o Vitor Roque tá jogando...
É por isso que eu tem falo. Um conjunto aí. Exatamente. Eu acho que a entrada o crescimento de produção do Evangelista é importante destacar, mesmo com a lesão que ele teve no último jogo. Não joga mais a temporada. Não joga mais. A chegada do Andréas Pereira também. Eu acho que tudo... Lógico que o Flaco vem se destacando muito pelos passes, pelos gols, mas eu acho que houve um crescimento coletivo do Palmeiras. Muitos jogadores viveram um bom momento e isso acaba fortalecendo ainda mais e os jogadores que têm qualidade conseguem tirar isso para fora. O Vitor Roque, ele sempre mostrou que teve qualidade, sempre mostrou. Mas ele chega num Palmeiras, um menino jovem, com um preço muito alto de mercado, uma cobrança para ser o cara dos gols. É normal ele sentir a pressão no começo. Hoje ele está mais solto. Ô, Grafa, vou te falar um negócio. Consegue jogar mais tranquilo. Porque, assim, primeiro a gente ficou falando da paciência, né? Porque o Vitor Roque vem de um momento em que ele não vingou no Barcelona, foi emprestado para um clube menor, foi mal, Denilson, foi para o Betis, não vinga no Betis, volta para o Brasil, quer dizer, você só vai descendo, né? Você só vai descendo, aí volta para o futebol brasileiro, demorou para engrenar, foi muito questionado, mas se ele está jogando o que ele está jogando hoje com o Palmeiras, podia ter sido diferente no Mundial de Clubes, hein? Ah, sim, com certeza. Porque no Mundial de Clubes ele não conseguia engrenar, cara. Tanto que ao elogiá-lo, o Abel falava que pelo menos ele está fazendo um serviço sujo, está correndo. Mas o Abel já conseguia ver uma evolução de equipe que poderia ajudá-lo no futuro e está ajudando hoje. Então, porque tinha o Estevão ainda no Mundial de Clubes. Então, por que ele se completa? Porque não estava encaixado o Vitor Roque no time. Não, que isso? Por que ele se completa? Vamos lá. Você pega o Flaco, que muitos falam, assim, muitos entendedores falam, o Flaco é um jogador de área. Não é jogador de área. Não. Pelo contrário. O Flaco é muito mais hoje um 10 ou um falso 9 do que propriamente um cara que vai jogar dentro da área. Quem joga mais dentro da área... Mas o Abel forçava um pouquinho a barra forçava, com ele, aquele início, assim, principalmente nas bolas longas. O jogo ontem foi o seguinte, foram 3 bolas longas, três ataques em profundidade definindo o jogo do Vasco, o jogo do Palmeiras. O que dá muito realmente... Por que se completa? Porque o Flaco vem mais e o Vitor Roque, o que ele dá de profundidade pro time do Palmeiras é algo que ninguém faz. Então eu sempre falei assim, cara, a forma que ele trabalha, a forma que ele cria jogadas pro Palmeiras, daqui a pouco ele vai começar a fazer gol e não vai parar mais de fazer gol. É abrir a porteira. E foi o que aconteceu. Então, no jogo contra o River, quem ataca a profundidade, quem ataca o espaço é o Vitor Roque, quem dá o passe, Flaco Lopes. Ontem a mesma coisa aconteceu. Então, assim, eles se completam. Não tem como você falar que o Flaco está bem sem falar que o Vitor Roque está bem, porque eles se completam. Então, os dois cresceram muito e um ajuda muito o outro, sem dúvida. É que o Vitor Roque já era isso, um jogador que tromba, um jogador que sobrou para ele vai botar na rede, um jogador que ataca a profundidade porque é muito rápido. O Flaco é que não era isso, por isso que eu acho que o Flaco é o vetor de mudança, porque o Flaco não era esse cara que volta para armar, que atrai zagueiro, gera espaço, que toca curto, que lança. Por que eu falei isso aí? Porque ainda quando atleta, nós jogamos um jogo, nós até vencemos esse jogo. Não lembro quanto foi o placar, vencemos eu estava no Fluminense, vencemos o Palmeiras no Maracanã. E o Flaco, eu estava marcando o Flaco, ele saía muito da referência. Ele me tirava, ele não deixava, não me deixava como um ponto de referência. E ele saía, vinha como 10. Eu falei, cara, esse cara não é 9. Sabe? Ele sabe jogar de 10 também, ele sabe fazer um falso 9, sabe? Vir buscar a bola. E ali, no Maracanã, naquele jogo, eu entendi. Falei, cara, esse cara, ele vai, daqui a pouco o Abel vai começar a usar ele dessa forma aqui e vai dar certo, porque ele tirou totalmente a referência. Aí é um cara que tem uma boa estatura, bola alta, ele ganha quase todas, é um cara que é rápido e, diferente de outros caras que são grandes, assim, ele tem uma técnica e uma agilidade de perna muito grande para a estatura dele. Isso faz uma diferença enorme, não é à toa que está na seleção da Argentina. Sabe o que ele está lembrando, sem comparar os jogadores, quando o Evair recuou para o Edmundo ser o... Boa no Vasco. Eu acho o Evair com mais técnica. Claro, não quero comparar os jogadores. Eu acho o Flaco com mais agilidade de perna, mais velocidade de perna. Sim. Isso a gente mais pode... ágil. É só função, assim, o Flaco tá... Mas é isso. Boa referência. Ou quando o Romário estreou no Vasco e o Roberto era o centroavante, aí, na verdade, o Roberto era o falso centroavante. O Roberto vira o jogador que tocava a bola pro Romário. Nós não estamos comparando. A gente está dando exemplo. A função. Claro. O Ibra, no final da carreira, ele começou a fazer isso também. Ele tinha muita qualidade. É um cara que perdeu velocidade, mas tinha muita qualidade. Então ele vinha fazer o 10, assim, para botar outros caras que atacavam o espaço em posição legal de fazer gol. O importante é que o Flaco faz essa movimentação de voltar para buscar o jogo e ele tem a referência na frente para fazer essa movimentação. Perfeito. Ele tem o Vitor Roque, que às vezes vem, faz uma parede, faz um 2, mas ele é de muita profundidade. Isso facilita.
Quando jogava só o Flaco, ele voltava, ele fazia essa movimentação, vou dar em quem? Não tinha ninguém. Ele tinha que dar para o lado para o Veiga, ele tinha que entregar para o lado para o volante que vem de trás ou meia. Então ele não tinha. Então não aparecia esse jogo dele. Com a referência ali na frente, nesse 4-4-2, vamos dizer, entre aspas, que o Palmeiras joga, ele tem a referência, ele tem sempre um cara na frente para ele procurar. O Grafa, é a sua posição, fala. Desculpa. Não, eu ia dizer, mas vocês não acham que o Vitor Roque também não é um atacante de dupla? Ele é atacante de dupla. Porque quando ele tinha o Estevão pelo lado e ele ficava flutuando num espaço muito grande, ele não conseguia produzir tanto. Até mesmo no Atlético Paranaense tinha o Pablo. Pois é. Até mesmo no Atlético Paranaense ele era de dupla também. Eu concordo. Ele faz um jogo contra o Palmeiras, no Atlético Paranaense, de Libertadores, que ele joga, que ele marca gol, inclusive. Foi pelo Brasileiro, dois gols, né? Foi dois gols ele Brasileiro, marcou. Desculpa. Que ele faz um jogo excepcional também pelo Atlético, jogando dessa maneira como ele jogava. Era ele e o Pablo que jogava também, com dois atacantes. Cara, eu sempre disse aqui na seleção, quando ele surgiu ali no Cruzeiro, depois no Furacão, eu achava fenômeno, assim. Eu e muita gente. Eu também. Muita gente, muito treinador. Fenômeno nível Hendrick, assim, fenômeno em formação. E agora ele está jogando mais do que ele jogava no Cruzeiro e no Furacão, porque o Palmeiras joga mais. E ele evoluiu, assim. Então, cara, ele está jogando muito bem, cara. Eu acho que deve ter um olhar da seleção sobre ele, assim, uma análise. Então, pô, tinha que convocar, não é isso, mas eu acho que, como a gente tem uma carência profunda nessa posição, o que ele está jogando, eu acho que credencia a seleção a dar uma olhada nele. Vocês não acham? Eu acho que sim. Mas aí, cara, você vai ter que mudar algumas coisas em seleção. E eu não sei se o Ancelotti tem a característica dele dentro dos planos de seleção brasileira, que é ter jogador mais próximo por dentro, que é usar essa característica dele de trombar, sobrar, atacar espaço, porque a seleção brasileira normalmente joga com ponta. Eu não sei se ele funciona tanto com esses dois pontas abertos. Ontem o Ancelotti falou, inclusive, sobre isso, que ele quer variar, jogar de outras formas. Os atacantes convocados ontem, não estou dizendo que ele tinha que estar ontem, não é isso. Eu acho que ele tem que ser monitorado. Estevão, Martinelli, Igor Jesus, também acho que merece ser testado pelo Ancelotti, Luiz Henrique. Característica parecida com o Vitor Roque. Matheus Cunha, Richarlison. É a terceira convocação do Richarlison. É a terceira. Rodrigo e Vini Júnior. Claramente o Ancelotti tem no Richarlison um homem de confiança. O Vitor Roque ele precisa de espaço para desenvolver velocidade. E ele precisa de alguém que seja, né, a referência, que faça esse trabalho. Ele não tinha isso. E esse cara é o Flaco, que ajuda bastante. Então, assim, é nível seleção brasileira o que ele está fazendo. Tá jogando de fato, absurdo, é nível seleção brasileira. Se você pegar os outros atletas da seleção, quem está fazendo mais do que ele está fazendo? O Richarlison não está. O Richarlison há algum tempo não está fazendo isso. O João Pedro hoje é, em tese, o titular, né? Mas ele oferece que tem feito o que o Flaco faz no Chelsea. É engraçado, é verdade. João Pedro que não foi chamado ontem, segundo revelou o Ancelotti, por um problema que ele tem pequeno, mas ele optou por deixá-lo de fora. E o que a gente vai ver daqui para frente é se o Vitor Roque consegue ser regular. Ele tem 20 anos de idade, cara. O Flaco tem 24. E esses jogadores muito jovens hoje são os caras que estão fazendo a diferença no futebol europeu, por exemplo, em grandes eventos, na hora de decidir para manter a intensidade. Acho ele uma carta legal para você ter na manga, assim. E antes do programa, nos bastidores estávamos falando da seleção sub-20, né? O Vitor Roque tem idade para a seleção sub-20. A gente está falando dele na seleção brasileira principal. Exatamente. Já a falta que ele faz na nossa sub-20. Nossa, e que falta. Preparação para a formação dele, assim. Mas ele já é um jogador que é realidade, mas tem idade para sub-20, que está jogando agora o Mundial. Assim como o Hendrick, que é bancaço do Real Madrid. O Felipe falou do primeiro gol, o Flaco marcou o primeiro com a perna direita, o segundo com a perna esquerda. Vamos rodar o primeiro gol. E no terceiro ele lança. Vamos rodar o primeiro gol para o Felipe desenvolver o que ele estava falando ali da finalização do Flaco. É contigo, Felipe. A primeira, o Vasco tentando marcar a linha alta, né? Olha aí. É aquilo que eu acho. Aí toma um passe entre linhas. E já era, 2 passes, o Veiga que fez um bom jogo também, 2 passes eles chegaram no ataque. Olha a virada de pé do Flaco. Sabe assim, a gente não vê isso. Eu, por exemplo, não estava acostumado a ver o Flaco fazer uma coisa dessa aí. Com certeza viu um dos maiores da história fazendo isso aí. Agora, a forma fácil, de facilidade que o Palmeiras chega, com 3 passes, né, até o gol do Vasco, é algo assim, realmente, que o Vasco tem que entender, tem que treinar melhor, tem que fazer melhor. Porque eu não tenho dúvida que o Diniz trabalhou isso aí. Não pode tomar um passe entre linhas de um zagueiro, sabe? Assim, tem que fechar o meio. Isso
Você falou, o Vasco estava tentando pressionar, né? Marcação alta. Esse é o gol que ele virou o pé. Esse é o gol que ele virou o pé. É o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o gol que ele virou o pé. Tem um desvio ali da zaga do Vasco. Tem um desvio, mas são golaços. Mas é um erro coletivo ali da marcação. Exatamente. Porque o passe entre linhas... Porque se o Veiga não consegue fazer o giro, ele tinha a opção do número 7 do Palmeiras, desculpa, o que veio da Itália. Felipe Anderson livre. Se ele não encontra o Veiga e faz o giro, ele tinha o Felipe Anderson livre. E a gente vê quando o Veiga faz o giro, o zagueiro essa deixada do Andrés também. O Lucas Oliveira querendo sair. Sabe o que o Lucas tinha que fazer ali? Corre para trás. Isso, só que ele tentou sair no Felipe Exatamente, Anderson, corre para trás. Abriu espaço. A primeira coisa, não teve uma falta, o Vasco, se quer pressionar alto, você não pode deixar um jogador com tanta qualidade como o Veiga girar no meio campo. Sabe, o Veiga ele consegue girar no meio campo, faz a falta nele. Sabe, você não conseguiu girar, faz a falta nele. Depois o Lucas corre para trás. Porque se você não tem a certeza de você de antecipar a bola e você tirar, corre para trás. Se ele corre para trás ali, não teria acontecido o gol, porque o que ele faria? Ele poderia iria cobrir o outro zagueiro, então assim, fatalmente não aconteceria o gol. Então é uma soma de erros. E ele estava sendo marcado pelo Puma, hein? O Veiga é o meia que estava sendo marcado pelo lateral. Normalmente era o volante que tinha que estar com o Veiga ali, não deixar girar. Exato. O volante não deixa girar. O volante vai, se é o Hugo ali, ele vai, faz a falta, morreu a jogada. Só que é o Puma que está vindo de fora para dentro, fazendo a marcação, e o Veiga faz o giro. Então é um erro coletivo de marcação. Conhecendo o Diniz como eu conheço, eu não tenho dúvida que você é para marcar alto, nós temos que marcar e nós temos que largar lá atrás e vão marcar pressão, não pode deixar girar. Um time que marca alto não pode deixar girar. Isso é fato, porque a partir do momento que gira, você fica com -1, -2, -3 jogadores para trás. Então, assim, é por isso que eu falo da cautela. Assim, não precisa marcar alto, vamos fazer a leitura de jogo aqui embaixo ali, vamos marcar numa linha média então. Se eu quiser marcar numa linha baixa, vamos marcar numa linha média, para não deixar os caras também jogarem à torta e à direita. Vamos marcar na linha média, não marcou na linha média, marcou na linha alta. Para você não marcar na linha alta, você tem que estar muito bem treinado, e eu sei que o Vasco está bem treinado, porque eu já vi o Vasco marcar numa linha alta. Inclusive, foi bem no clássico contra o Flamengo, mas ontem realmente deixaram a desejar e tomaram uns passes entre linhas, tomaram um passe de profundidade que realmente matou o jogo em 20 minutos. O Andrés no primeiro gol daquela deixadinha, né, que parece boba, mas ela foi importante. E no segundo ele vai armar o ataque junto com o Felipe Anderson e aos 17 minutos o Flaco vai fazer o segundo dele. É a bola roubada, né? Bola roubada, essa é a pressão que o Vasco deveria ter feito. Não Gustavo deixou Gomes girar. rouba, Andrés, Felipe Anderson. Exatamente. O Palmeiras fez o que o Vasco tinha que fazer. E Flaco. Aí depois o momento do Flaco, né? O momento doce. A bola bate em 2 caras e sobra pra ele, faz o gol. A fase boa, ela sobra. Exatamente. Eu, quando jogava, tive poucos momentos de fase boa, porque era complicado fazer gol. Sua fase boa era aquela roubada. Era roubado, passe longo. Mas um detalhe importante também, né? O Palmeiras, ele consegue recuperar a bola e já joga para frente. Não tem a roubada de bola e o passe lateral, o passe para trás. Já rouba e joga para frente, já avança as linhas e, consequentemente, você pega a equipe toda desorganizada. Você pega a equipe do Vasco correndo para trás. Então, até que o jogador do Vasco escorrega porque ele está correndo e ele tenta fazer a freada e acaba escorregando. Agora tá bem treinado o Palmeiras, né, cara? Tá tudo muito coordenado, né, cara? Tá muito rápido, assim, quando o Palmeiras tá com a bola, todo mundo sabe o que fazer, assim, todo mundo pensa rápido. E agora vamos ao terceiro gol. O gol do Vitor Roque. E o Palmeiras cresceu no momento certo, né? No momento que precisa, o Palmeiras cresceu. O Andrés de novo ali, né? Sendo o cara que vai pegar a bola, armar o time, começar a jogada. Atraiu a marcação. Exatamente. E olha a pressão do Vasco, como é uma pressão a bola do Flaco, né, cara? Que bola, velho. Aí quem ataca a profundidade? Vitor Roque. Que aí agora ainda mostra que tem qualidade também pra todo mundo. Não é só correr, não é só... Tem qualidade. Agora, você vê, se puder voltar às imagens do início, você mostra realmente claro como o Vasco fez uma pressão totalmente equivocada. Sabe, saíam 2 jogadores, outros ficavam, aí o cara saía tarde. Então o Palmeiras teve... Olha só a jogada. Vamos tocar... E cadê o Vasco para fazer a pressão certa? Olha lá, o Andrés toca para trás, sai um jogador, sai outro, assim, os caras não tão compactos. O Andrés pega na bola novamente com espaço, vira, olha, gira, toca... Então, realmente, assim, para fazer pressão não pode ser dessa maneira. Dominou de costa, deixou Teve girar. Tempo, já era. Corre para trás. Domina de costa, deixa o cara de costa, faz ele jogar para trás. Existe uma premissa no futebol.
E se você está atacando o seu time, né, você está defendendo, você pega o atleta está de costas para a bola, esse é o gatilho para você poder fazer uma pressão. Ele está de costas para a bola, então faça a pressão. A partir do momento que ele gira, você é obrigado a estar com o corpo já inclinado em diagonal para você correr para trás, porque pode acontecer o que aconteceu. Então eles não correram para trás, tomaram o cara conseguiu girar, tocou a bola e o outro olhou e fez um passe longo, um passe em profundidade, e o time do Vasco, ao invés de correr para trás, ficou a ver navios. Primeira vez que essa dupla foi escalada começando um jogo, né, já tinha acontecido no decorrer de jogos, mas começando um jogo foi contra o Universitário, fora de casa, Libertadores 4-0. A gente vai mostrar de lá até hoje o impacto que os dois jogadores tiveram em todos os jogos nesse período. Então, nos 4-0 contra o Universitário, o Vitor Roque fez um gol e uma assistência e o Flaco fez 2 gols, ou seja, participação em 100% dos gols. Aí, na vitória sobre o Botafogo, foi uma assistência do Vitor Roque. Palmeiras e Universitário 0-0, ninguém participou. Palmeiras 3, Sport 0, 2 gols do Vitor Roque. Desculpa, 2 gols do Flaco, 2 assistências do Vitor Roque. Depois, no empate 1-1, Corinthians e Palmeiras, 1 gol do Vitor Roque, de pênalti. Palmeiras 4-1 Internacional, 3 gols do Vitor Roque, todos no primeiro tempo. Aí na vitória sobre o River, jogo da ida na Libertadores, 1 gol do Vitor Roque e uma assistência do Flaco. Palmeiras 4-1 Fortaleza, eles jogaram 20 minutos aquele dia, não participaram de gols. Entraram bem, mas não participaram de gols. No jogo da volta contra o River Plate, 1 gol do Vitor Roque, 2 gols do Flaco. 100% dos gols do Palmeiras com participação da dupla. Aí vem a derrota para o Bahia, 1-0, e o jogo de ontem, 1 gol do Vitor Roque, 2 do Flaco. Então, no total, em 11 jogos, o Vitor Roque, né, da dupla, tem 8 gols e 4 assistências, e o Flaco tem 8 gols e 2 assistências. Uau! Não, é espantoso mesmo. Um já está na seleção da Argentina, já foi convocado, e o outro provavelmente, se continuar assim. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!